Quer saber como funcionam as escolas de idiomas no exterior? Olá, aqui é a Bárbara Lopes e hoje eu vou falar sobre as escolas de idiomas no exterior. Bom, gente, as escolas de idiomas no exterior, para quando o aluno vai fazer um intercâmbio, vai estudar fora por um período, elas são completamente diferentes das escolas de idiomas que a gente está acostumado aqui no Brasil. Então não quer dizer que você vai, que o aluno vai estudar em uma escola que vai ser exatamente igual à sua escola de bairro, que vai ser uma escola pequena, que cada uma funciona de um jeito. Na verdade, assim, as escolas de idiomas, para poder receber os alunos internacionais, elas têm que ser realmente credenciadas, né? Então, elas são regulamentadas pelo Departamento de Educação, justamente para receber alunos internacionais, tá? Por quê? Porque é muito diferente receber alunos internacionais e alunos locais. Imagina só, a escola do seu bairro de idiomas só recebe brasileiro, né? Só recebe as pessoas daqui, pelo menos a grande maioria funciona dessa forma, e aí chega um estrangeiro. Ele vai ficar completamente perdido, ele não vai conseguir, talvez, desenvolver muito fácil, porque só vai ter pessoas que falam outros idiomas e a forma de aprendizado também é diferente. Então essas escolas que os alunos vão fazer intercâmbio, que as agências, que vocês vão oferecer nas agências, são escolas que estão preparadas para receber alunos internacionais. E aí como funciona? Essas escolas normalmente elas recebem todos os níveis de idioma, então o aluno pode ser completamente iniciante até bem avançado. No primeiro dia de aula vai fazer um teste de nível diretamente lá na escola já, não faz aqui do Brasil, porque como a escola aceita qualquer nível, não faz sentido testar daqui, sendo que lá na escola eles conseguem ter uma noção melhor por conta de um teste oral, de um teste de conversação e também o teste escrito, obviamente. Então, chegando lá no primeiro dia de aula, o aluno faz um teste de nível e mediante o resultado do nível, ele é direcionado para a turma de acordo com o seu nível. Então, se ele for bem iniciante, ele vai cair numa turma bem iniciante. Aí os professores eles já são mais preparados para fazer isso, já vão falar mais devagar, vão usar mais gravuras, mais figuras, mais mímica. Então já é totalmente preparado para isso. Se for um aluno mais avançado, ele já vai cair com uma turma totalmente avançada também, onde ele vai ter muito mais conversação, a comunicação, porque às vezes a gramática já está avançada, mas também tem, e nos intermediários e por aí vai. Aí o que acontece? Nesse caso, conforme o aluno vai evoluindo, ele pode ir evoluindo de nível. Então, se ele for fazer um curto espaço de tempo, como pode escolher a duração do curso de idiomas, normalmente de 1 semana até 52 semanas, se ele for fazer um curto espaço de tempo, como por exemplo 4 semanas, que é mais ou menos um mês, o que vai acontecer? Ele dificilmente vai ter tempo hábil de evoluir de nível, mas ele vai finalizar ou fazer as 4 semanas, dependendo da escola, ele vai conseguir fazer aquele período, então é mais por período. Agora, se o aluno for fazer uma longa duração, por exemplo, 6 meses, 1 ano, dá para ir evoluindo bem. Então, conforme vai passando de nível, o aluno vai evoluindo o nível e, consequentemente, consegue finalizar ou terminar o curso quando ele for embora num nível mais avançado que o dele. Então, essa passagem de níveis, elas normalmente acontecem em 2 situações. A primeira, quando realmente acaba o nível, esse período do nível depende de cada escola. Então tem escolas que o nível são 4 semanas, tem escolas que o nível completo são 6, tem escolas que é 8, principalmente na Austrália, é muito comum o nível ter de 10 a 12 semanas, então é um período, um nível até mais longo. Então realmente depende da escola. O mais geral, assim, acaba sendo em torno de 4 a 8 semanas, mais ou menos, para passar de nível. Então essa é uma possibilidade. Então o aluno estuda, faz todas as semanas do nível, faz uma prova final para ver se está apto para passar, passa para o próximo nível. Aí também tem a possibilidade do professor pedir para o aluno mudar de nível. Por que isso acontece? Porque o professor está com o aluno o tempo todo, Então o professor está acompanhando o aluno, está vendo a evolução, está vendo a participação em sala de aula. Então o professor é a pessoa mais preparada para subir um aluno de nível. Então o que é muito comum? O professor analisa, se vê que o aluno está evoluindo muito rápido, o professor convida o aluno a mudar de nível. Então isso também é uma possibilidade. E diferente do que possa parecer, acontece muito, Então, se o aluno se esforça, se o aluno se empenha, ele tem sim como passar de nível em pouco tempo, Eu tive um aluno que eu lembro muito dele, assim, que ele passou 3 níveis em 1 mês, em 4 semanas, Ele foi muito, muito rápido, e o professor que foi convidando ele a passar, porque realmente ele estava desenvolvendo muito rápido. Então, há a possibilidade? Com certeza, mas depende muito do desenvolvimento do aluno, do empenho do aluno, então ele já tem que estar ciente disso.
a possibilidade de você, como consultor de intercâmbio, por exemplo, falar assim, eu posso garantir para o meu aluno que ele vai fazer tantos níveis em tanto tempo? Muito difícil você garantir, porque se o aluno não for bem, se o aluno não se esforçar, se ele não se empenhar, pode ser que chegue mesmo no período certo de mudança de nível e ele não necessariamente consiga mudar, tá? Então é importante você já deixar bem claro isso pro seu aluno. Em relação à escola também, é importante frisar que as escolas elas garantem que só vai ter aquele idioma local sendo falado dentro da escola. Então assim, não é possível mesmo, né, o que os nossos alunos brasileiros vão, ou que outros alunos estejam em pequenos grupos na escola, não é permitido que eles falem outro idioma, ou seja, o seu idioma local, que não seja, né, não pode usar outro idioma que não seja o nativo, né, do local. Então, assim, se o aluno está indo para estudar inglês, sei lá, no Canadá, ele é obrigado a falar inglês dentro da escola. Se o aluno está indo estudar alemão na Alemanha, ele tem que falar o alemão dentro da escola. E assim consecutivamente. Por quê? Porque o aluno está lá justamente para colocar em prática. Então muitas escolas são bem firmes em relação a isso, né? Eles realmente ficam em cima para que não tenha o uso do idioma indevido e às vezes eles dão até uma prenda, né? O aluno tem que pagar uma prenda ou, sei lá, é convidado a se retirar da sala. Então tem escolas que são bem rígidas nisso. E isso é muito legal porque vai evoluindo, né? Fazendo com que o aluno evolua ainda mais essa questão do idioma e da conversação e tudo mais. Agora sim, muitas pessoas que trabalham com intercâmbio, principalmente quem está começando, né, acaba tendo dúvida de qual a diferença entre as escolas, né? Isso é uma dúvida muito comum. Por exemplo, mas por que uma escola é tão mais cara que a outra? Ou por que uma escola parece tão diferente da outra? Qual a diferença entre elas? Como é que eu explico isso para o meu cliente, né? Então, assim, as escolas, gente, elas são muito diferentes entre si, tá? É como se fosse aqui no Brasil. Quando você vai escolher uma escola de idiomas para estudar, se você já fez idiomas, você deve saber disso, que elas são muito diferentes, tanto em relação à estrutura, metodologia, material, quantos anos de mercado tem. Então, acontece exatamente da mesma forma no exterior. Então, a gente tem exatamente essa mesma situação. Escolas das mais variadas possíveis. Fora isso que eu falei pra vocês, que é bem genérico, né, de ter realmente os níveis, ter o teste de nivelamento para o aluno estar na classe exata de acordo com o nível, ter que falar só o idioma local. Fora isso, que é geral, né, que realmente é normal em todas as escolas, tem realmente as suas especificidades. Então, por exemplo, uma coisa que muda muito, né, para você ter uma noção, uma coisa que muda muito é a estrutura física. Então, a estrutura física tende a ser bem diferente de uma escola para outra. Então, tem escolas de idiomas, desde escolas bem grandes até escolas bem pequenininhas, bem familiares, né, escolas boutiques, né, que são as escolas menorzinhas que são chamadas. Então, a ideia é justamente elas serem pequenas, ter esse clima mais familiar, né, que pode receber aí em torno de 60, 70 alunos, bem pequenininha mesmo. Escolas grandes que recebem, sei lá, até 5.000 alunos, né? Isso falando só de escolas de idiomas. Então tem essa diferença. Fora a questão de tamanho, tem a questão da estrutura mesmo. Então, assim, a escola pode ser mais moderna, pode ser mais uma arquitetura mais local, pode ser mais simples, pode ser mais tecnológica. Então isso muda muito de uma escola para outra. Então a questão de checar mesmo a estrutura física, mostrar muita foto para o seu cliente, mostrar muito vídeo para o seu cliente, faz com que ele já tenha uma boa noção dessa estrutura física. Eu diria que a estrutura física é a parte mais fácil de mostrar para o seu cliente, porque tem foto, porque tem vídeo, então é muito mais fácil de você mostrar e o seu próprio cliente tomar sua decisão, né? Olhar e falar, eu gosto de uma escola assim, ou eu não gosto de uma escola assim. Então realmente a estrutura física é a parte mais fácil de passar para o cliente, mas tenha em mente que muda muito sim, tá? A questão da tradição, né, também. Então assim, quanto tempo essa escola está no mercado, né? Qual é a história dessa escola? Às vezes ela tem escolas no mundo todo, então ela acaba tendo realmente um corpo mais sólido, né? Então acaba tendo uma tradição mais sólida, às vezes está 20, 30, 40 anos aí no mercado. Então isso gera muito mais segurança para o seu cliente do que às vezes uma escola que acabou de abrir. Não estou dizendo que uma escola que acabou de abrir vai ser uma escola ruim, de maneira nenhuma. Eu conheço várias escolas novas que são excelentes, mas às vezes para o cliente isso pode pesar. Uma escola mais tradicional, uma escola mais padronizada, que já tem no mundo todo, que já é mais, né, de uma forma mais profissionalizada, digamos assim, e em relação
As escolas mais novas às vezes ainda precisa de algum ajuste, mas ao mesmo tempo tende a vir mais moderna, tende a vir com mais coisas novas, né, com mais tecnologia. Então assim, a tradição também acaba pesando. Normalmente as mais tradicionais, as mais antigas, né, elas tendem a ser um pouquinho mais caras do que as mais novas, mas não necessariamente vai ter alguma diferença aí em relação à qualidade, é mais perfil mesmo, tá? Outra questão também que diferencia muito as escolas são as certificações e as premiações. Existem alguns prêmios que são dados para as escolas por conta da sua qualidade. Então, às vezes, uma escola realmente que é muito boa, que tem uma excelente taxa de qualidade, né, tanto pelos alunos, quanto realmente pelos professores, por tudo mais. Então, as escolas que têm realmente uma boa qualidade, elas podem ganhar certas premiações internacionais. E quando as escolas ganham essas premiações internacionais, querendo ou não, elas se destacam entre as escolas. Então, existem alguns prêmios que poucas escolas no mundo, né, poucas escolas de idiomas no mundo têm. Então, isso, quando a escola tem, você já olha para a escola de uma maneira diferente, e é importante que você passe isso para o seu cliente também, para ele saber, né, que aquela escola tem uma premiação diferenciada, não só às vezes de essa premiação, né, que poucas têm, mas também tem algumas que várias outras escolas têm. Então, no mínimo, você entende que ela é uma escola, né, padronizada em relação à qualidade. Então, isso ajuda muito, porque você consegue mostrar que não é você, a agência, que tá falando, né? Não é você que tá falando que a escola realmente é boa, e sim as premiações, toda a fiscalização que tem por trás. Então, realmente, isso acaba também dando uma ajuda para o cliente escolher, tá? A metodologia, no geral, ela tende a ser muito parecida na maioria das escolas de idiomas, né, no exterior. Uma ou outra tem uma metodologia um pouco diferenciada, uma ou outra trabalha de uma forma um pouco diferente, mas basicamente elas trabalham com cursos de idiomas geral. Normalmente trabalha as 4 habilidades do idioma, né, então, que é o falar, o ler, o ouvir e o escrever, né? Então essas 4 habilidades são sempre trabalhadas, normalmente em conjunto, todas elas juntas no meio da aula mesmo. E algumas escolas, que é bem comum também, só para você já ter essa ideia, trabalham muito com aulas eletivas. Então às vezes tem uma aula principal, que são as 4 habilidades, e acaba tendo uma aula eletiva, que é uma aula extra, onde o aluno pode escolher esse tema. Então às vezes é um tema voltado para um curso de idiomas ainda, né? Mas voltado às vezes para negócios, às vezes voltado para conversação, para o vocabulário, para a comunicação. Então é uma parte ali da aula do inglês, né, do inglês geral, mas trabalhada com mais afinco, com mais foco, e onde realmente o aluno normalmente ele pode escolher. Então ele escolhe o que ele se sente mais à vontade. Então essas duas formas são muito comuns assim no mercado. Fora isso, claro, existem na verdade algumas escolas que têm alguma metodologia bem específica, mas dá para generalizar assim em princípio, e depois, conforme o aluno for escolhendo a escola, você ir adentrando realmente em cada especificidade da escola em relação à metodologia. Mas no geral é isso, então dá para explicar dessa forma. Dificilmente alguma escola de idiomas tem alguma metodologia super diferente. Às vezes o material, ele pode sim ser diferente, então às vezes é um material exclusivo da escola, a maioria das escolas acabam utilizando o material ou da Oxford ou da Cambridge, é muito comum no mundo todo, mas às vezes a escola tem material didático exclusivo, o que também acaba sendo um diferencial para a escola, tá? Mas no geral é bem comum utilizar mesmo os materiais da Oxford e da Cambridge, tá bom? Bom, os professores nem sempre eles são nativos, tá? A maioria das escolas tomam cuidado de ter professor que realmente vai falar aquele idioma que ele está ensinando como primeira língua. Então, assim, vamos supor que o aluno vai estudar nos Estados Unidos. Então, vai ter professor americano, com certeza. Pode ser que tenha professores ingleses, irlandeses, canadenses, porque tem o inglês como primeiro idioma, tá? Agora, sim, pode ter alguma pessoa de um outro país que não seja a língua nativa, né? Não seja o inglês no caso, para dar aula de inglês? Assim, não existe uma regra que não possa, mas a maioria das escolas não fazem isso, justamente porque sabe que os alunos estão atrás justamente de praticar o idioma, de ter contato com pessoas que falem, né, o idioma de verdade ali no seu dia a dia. Mas existem algumas escolas que podem sim ter isso, tá? No geral, eles tomam cuidado, obviamente, para ser professores realmente muito bons, mas você como consultor, né, como profissional do intercâmbio, tem que tomar cuidado para não garantir. Olha, com certeza não vai ter ninguém que fale
e que seja de outro idioma, né? Então isso realmente não vai acontecer. Então assim, você não pode garantir que com certeza não vai ter uma pessoa que fale um outro idioma, né? Ah, por exemplo, um espanhol dando aula de inglês, né? Ou um francês dando aula de inglês. Você não pode garantir, mas a grande maioria das escolas tomam um cuidado para não ter isso, tá? E quando eu vi que já vi acontecer, né? Nesses casos que eu vejo acontecer, normalmente os professores são tão bons, que às vezes o aluno nem descobre que ele é de outra nacionalidade, né? Então não garanta, mas fala que a maioria normalmente tem realmente o idioma, né? O local como primeiro idioma. Agora, se o aluno realmente fizer questão disso, te perguntar, te reperguntar, manda uma consulta para a escola para checar isso, para ter certeza. Se a escola falar que não tem, não tem. Se a escola falar que tem, tem. Pelo menos você já vai passar toda a informação certa, tá? E uma diferença bem grande também entre os professores é o que? É a qualificação desses professores, tá? As escolas realmente mais sérias, as escolas mais caras, né, consequentemente, elas acabam tendo os professores realmente preparados para serem professores. Então, nessas escolas realmente de qualidade muito boa, os professores, eles normalmente têm um certificado, que a gente fala que é o certificado CELTA, e alguns têm até o certificado Delta. O que são esses certificados? Nada mais é do que a qualificação. O professor, ele faz um teste para provar que ele é capaz de ser professor, né? E o CELTA, ele pode dar aula em escolas de inglês ou alguma outra escola mais de curso livre, e o Delta permite inclusive que ele dê aulas em cursos superiores. Então, assim, as escolas melhores, assim, de qualidade realmente muito extrema, tem às vezes todos os professores com essa certificação. Às vezes uma escola mais simples, uma escola mais em conta, não vai ter todos os professores com essa certificação, às vezes um ou outro, às vezes nenhum, porque não é uma regra, não é uma obrigação, é um diferencial, né? Então isso também é algo que diferencia entre os padrões de escola. Atividades sociais também, então algumas escolas oferecem, na verdade a maioria das escolas oferecem atividades sociais para os alunos durante o período de estudo. Então o aluno vai, estuda de manhã ou estuda à tarde, dependendo do horário, faz o seu curso e aí normalmente tem várias atividades durante a semana que podem ser atividades bem simples, como por exemplo ir no boliche com o pessoal da escola, a noite do cinema, né, a noite da pipoca, karaokê, então algumas coisas mais básicas, às vezes coisas até dentro da escola, uma aula de conversação extra, algo para juntar realmente a galera ali da escola, né? Fazer com que eles façam amizade, fazer com que eles pratiquem. E também muitas escolas têm excursões, né, aos finais de semana ou até às sextas-feiras. Então, às vezes tem um passeio para uma cidade próxima, já a própria escola organiza tudo, monta o grupo, né? Organiza a ida. Então é legal porque assim, os alunos, eles não precisam fazer os passeios sozinhos, né? Não precisam ficar andando por aí sozinho, porque às vezes no primeiro momento gera uma certa insegurança, e a escola faz tudo isso para ele e realmente tem como ele ir e participar e praticar. Então isso ajuda muito os alunos. Às vezes eles irem para a escola, voltar para casa e não fazer mais nada, não ter contato com mais ninguém, não faz eles evoluírem tanto quanto praticando no dia a dia, se divertindo, né? Até porque eu falo que assim, para aprender o idioma, quando você começa a se divertir no idioma, né, que você precisa aprender, é que realmente você tá aprendendo, né? Você tá começando a aprender. Então as atividades sociais, elas são muito boas para isso. Todas as escolas oferecem essas atividades? Não, tá? A grande maioria sim, mas nem todas. Então vai ter escola que oferece atividade todos os dias, sem exceção, às vezes mais de uma atividade por dia. Excursão de sexta, excursão de sábado, excursão de domingo. E vai ter aquelas escolas que oferecem às vezes uma excursão a cada 15 dias. Uma excursão por mês, uma atividade, sei lá, por semana, ou às vezes vai ter escola que não oferece, né? Tudo isso depende muito do país, da cidade que a escola tá. Então, por exemplo, normalmente as escolas que ficam em países que é permitido os brasileiros trabalharem legalmente, tende a ter menos atividades. Por quê? Porque os alunos tendem a fazer menos, então não faz sentido ter muito. Às vezes em cidades, né, países onde o aluno não pode trabalhar legalmente, o aluno está mais disposto a fazer esse tipo de atividade. Então acaba que ele tende a participar mais, tá? Então essa também é uma diferença entre as escolas.
Número de aluno por sala também é uma grande diferença, então tem escolas que têm um número reduzido, às vezes tem mini grupos de 6 a 8 alunos por sala de aula, tem outras que já tem mais, em torno de 15, 16, cada país tem sua regrinha aí de máximo, né, de alunos por sala de aula, mas gira aí na média mais ou menos de 15 alunos por sala de aula, isso genericamente aí pra te dar uma ideia. Então assim, isso também diferencia muito o valor, quanto menos alunos em sala de aula, menor, mais caro vai ser o curso, mas também maior a atenção, maior o desempenho, né, o desenvolvimento do aluno vai ser. Quanto maior, às vezes vai ter que dividir mais a atenção do professor, e aí o curso tende a ficar um pouco mais em conta também, tá? E por último, e muito importante, né, o mix de nacionalidade, que nada mais é do que quais são as nacionalidades que vão estar na escola, né? Isso influencia muito no desenvolvimento do aluno, porque se de repente ele só ficar em uma escola que só tem brasileiro, ele vai tender a falar português, mesmo que na escola não seja permitido falar outro idioma que não seja o local, mas ele vai acabar falando a hora que sair, vai ser com quem ele vai fazer amizade, vai ser com quem realmente ele vai acabar tendo contato, então isso acaba assim prejudicando um pouco o desenvolvimento. Se o aluno não tiver jeito, ele precisar ir para uma escola realmente que tenha um pouco mais de brasileiros, porque tende a ser um pouco mais barato, ok, vai dele realmente buscar, né, fazer o ensino dele, fazer o desenvolvimento dele e buscar não sair com esses brasileiros, buscar sair com outras nacionalidades. Mas se ele puder escolher, se ele tiver condição de investir, às vezes faz muito mais sentido, vale muito mais a pena ele contratar uma escola com mix de nacionalidade melhor. Então o mix de nacionalidade, normalmente, para você ter uma ideia, de brasileiros, um mix relativamente assim bom, onde o aluno vai desempenhar bem assim, o idioma, em torno de uns 15% de brasileiro é super aceitável, é super comum, até 20, 25% dá pra desenvolver legal, acima disso talvez já comece a prejudicar um pouco mais. Então as escolas que têm menos brasileiros tendem a ser também um pouco mais caras, até porque o brasileiro acaba procurando mais o que é mais em conta, né? Então essa é uma informação muito importante para você explicar para o seu cliente quando ele estiver vendo uma escola, né? Às vezes ele gosta muito do preço, às vezes ele gosta muito da estrutura física, mas ele precisa saber também o que ele vai encontrar lá, né? Se o aluno sair daqui sabendo que ele vai encontrar brasileiros, talvez ele já saia daqui planejando, né, como não estar com brasileiros, como realmente desenvolver uma outra forma para praticar o idioma, de repente alguma aula extra ou algum grupo extra de conversação que possa ter na cidade, então ele já vai se preparando. Mas o mix de nacionalidade, principalmente nos países que pode trabalhar legalmente, ele tende a ter mais brasileiros quanto mais barato é a escola. Então às vezes um pouquinho só que o aluno investe a mais, já vale a pena, tá? Também gostaria de falar que assim, não é porque eu estou falando que ter brasileiros atrasa um pouco o desenvolvimento do aluno, que eu acho que conhecer brasileiros lá não é bom. Na verdade, eu acho muito incrível conhecer brasileiros lá, porque é quem ajuda a gente quando a gente tá lá. Mas às vezes pro desenvolvimento de idiomas, não. Então assim, é importante pesar, né, e deixar com que o seu cliente realmente escolha, tá? Bom, essas aqui, gente, são as diferenças, né, entre as escolas, entre as instituições de ensino de idiomas no exterior. Então, quando você for passar para um aluno, quando você for, né, apresentar algumas opções para o aluno, quando ele te perguntar quais são as diferenças, para você não ficar perdido, para você não falar, ah, e agora, né, o que eu falo? Você realmente vai indicando essas dicas que eu fui dando aqui para você. Bom, estrutura física, já falei para ele, né, o tamanho ali da escola, mais ou menos, eu já falei para ele, a tradição, né, os certificados, as premiações, toda a metodologia, professores, as atividades sociais, o número de alunos por salas de aula, o mix de nacionalidade. Então, conforme você for dando todas essas informações de cada uma das escolas, ou pelo menos comparando uma com a outra, ele vai conseguir já ter uma boa noção de qual é a diferença entre as escolas. Tá certo? E se esse vídeo fez sentido pra você, não esquece de se inscrever no canal, curta o vídeo e também ative o sininho aqui pra receber os novos vídeos, tá certo? Nos vemos por aí!